Olá pessoal, hoje a gente vai dar sequência ao nosso bate-papo. Novamente estou aqui com o Bruno, que é o nosso psicólogo, um grande amigo, para conversar sobre o atendimento psiquiátrico e psicológico dentro do hospital. Exatamente, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre esse tema, porque muita gente pergunta em palestras, em rodas de conversa, sobre como que o psicólogo atua dentro do hospital. Qual é a melhor abordagem, de que maneira esse profissional vai trabalhar dentro dessa rotina com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e entre outros, e de que maneira também esse profissional ele vai atuar diante de uma emergência, diante de apelos vividos por esse paciente adoecido e pelos seus familiares que chegam dentro da instituição hospitalar. Todo mundo tem a dúvida. Se o hospital é clínico, para que eu preciso de um psiquiatra? Para que eu preciso de um psicólogo? Só que, novamente, a psiquiatria, os transtornos de ordem mentais, eles não são apenas uma doença única, exclusiva da genética, da incapacidade de produção de serotonina, envolve muito mais coisas. Porque na verdade a gente não entra somente no olhar da psicossomática, né? A gente tem outras questões relacionadas ao hospital. E o adoecimento, a internação desse paciente favorece com que ele entre no isolamento. Ele perde toda a sua rotina, ele perde toda a sua identidade. O paciente, quando entra no hospital, ele não tem mais o seu nome tão falado, o seu apelido. Ele é conhecido como leito X, paciente do leito X, do leito Y. E essa perda dessa identidade favorece outros tipos de adoecimento. Esse paciente começa a perceber que ele está isolado, ele está sozinho, e vem outros tipos de traumas, vem outros tipos de dores, e vem uma dor emocional, que é o sinal de que ele vai contra uma certa verdade, né? Essa ausência da rotina externa, essa ausência do familiar, a ausência de quem se ama, a ausência de quem de fato faz parte da vida dele. Então ele está ali desconhecido. E como é viver dentro desse mundo desconhecido? Como é viver sozinho dentro de um hospital? E aí a atuação do psicólogo favorece com esse paciente que ele tenha mais conforto, mais leveza. Pois é, a gente que é da área de saúde, a gente que vive o ambiente hospitalar, eu faço alguns pareceres, você trabalha em um hospital, a gente vê diretamente o paciente adoecendo, mas assim, a gente vive hoje, o amanhã, às vezes a gente trabalha em outros hospitais, mas a gente não fica ali, a gente não está aberto, mais sensível, sofrendo toda aquela carga emocional, a preocupação da doença, o estar fora de casa. A angústia é grande, é um apito, é a movimentação, você não sabe o que está ocorrendo. Então o pensamento negativo ele toma conta da gente, é involuntário. Ele já faz em casa quando a gente está sozinho, que dirá dentro do ambiente hospitalar. Então, as chances de desorientação, as doenças, as desordens metabólicas também fazem. Só que isso tudo, se você não está emocionalmente bem, você não consegue passar de uma forma saudável. Então, assim, às vezes o médico plantonista tem que utilizar medicações mais fortes, às vezes tem que sedar. Por quê? Porque a pessoa ela vai demorar mais tempo para, de repente, sair de um tratamento, de se restabelecer, não por ela não estar reagindo ao tratamento, mas é porque ela está nervosa, ela está com medo. Ninguém quer estar ali. Você já está com uma doença física e a cabeça, o emocional, ele toma conta da gente. É por isso que a gente adoece mais ainda, fica mais tempo, né? E por muitas vezes esse paciente fica tanto tempo no hospital que ele começa a ter algumas incertezas. Qual é o meu diagnóstico? Por que eu estou tanto tempo aqui se às vezes eu estou só no soro? O que eu estou fazendo de fato? O que eu tenho? Que doença é essa? E aí começa a trazer uma certa agonia, por querer descobrir que tipo de tratamento ele está vivendo ali, que tipo de doença ele está tratando. E começa, sim, a sofrer emocionalmente, porque ele não tem a certeza do momento que ele está vivendo. E aí vem o processo depressivo, vem a ansiedade, vem a angústia, vem a ausência do sono noturno, que favorece justamente a esses pensamentos negativos, pensamentos ruins, a essa perda de sentido, seja da vida ou seja do momento de ele estar ali dentro, né? E é engraçado porque assim, você está precisando estar fora da sua rotina. Isso gera muita angústia,
é comum as pessoas que estão lá estarem irritadas, estarem nervosas. Então uma palavra mais assim, delicada, uma palavra fora de ordem, de contexto, mais ríspida, às vezes, um colega, pode ser do médico, pode ser da enfermagem, mas que às vezes não teve uma paciência, porque assim, o exame não está pronto e o familiar está ali toda hora, está pronto, vai sair quando? Às vezes você solta aquela palavra mais áspera, a pessoa já está nervosa, está irritada e vai favorecer uma doença, uma reação explosiva. É comum de um paciente às vezes agredir um profissional da área de saúde e só precisava, na verdade, assim, de uma palavra que reconfortasse ela. E não é à toa que uma das principais ferramentas de trabalho do psicólogo no hospital é a escuta. Sim. Mas ao mesmo tempo tem que haver responsabilidade sobre o que você vai falar para esse paciente, sobre o que você vai falar para essa equipe. Porque muitos pacientes têm medo, inclusive, de falar algo que tá ruim para ele não sofrer algum tipo de sanção, não sofrer algum tipo de retaliação, quando na verdade isso não existe. O paciente ele precisa assim questionar o que não está bem para que ele possa favorecer um maior conforto, mais calma, mais paz, mais leveza. Então, de que maneira a responsabilidade desse profissional de psicologia, de enfermagem, o próprio médico, tem sobre esse paciente? Como que a fala da gente é importante nesse momento? Porque o nosso tratamento muitas vezes ele é emergencial. Eu não tenho tempo que eu tenho no consultório para tratar esse paciente por muitas vezes. Às vezes eu estou falando com esse paciente na fila, em frente ao leito, em frente à ilha da enfermagem. Então, assim, o que eu falo para esse paciente? Que palavras eu vou colocar naquele momento? Que responsabilidade eu tenho? Porque daqui a pouco eu saio. Ele fica sozinho na instituição. Então, o que eu vou falar? É muito importante a gente estar pensando no que vai se falar, nas responsabilidades que a gente tem enquanto profissional, mas principalmente como humano. A gente percebe na prática também, eu já tenho visto isso, tenho conversado com colegas psiquiatras, contigo também, justamente essa necessidade que eu vejo de treinar a equipe. Não é treinar assim, a equipe do hospital, ela não tem que ser especialista em saúde mental. Lógico que, por que a gente tem uma área para cardiologia, por que a gente tem uma área para ortopedia, por que um funcionário não pode ser treinado para reconhecer algumas dificuldades quando o paciente já está começando a ficar ou muito agressivo, para você evitar certas palavras. A medicina faz com que a gente, às vezes, nós médicos, às vezes a gente tem que ser duro, tem que ser incisivo em certas situações. Porém, eu não posso esquecer que tem uma vida do outro lado. O ser duro, o ser incisivo, no intuito de você cuidar do paciente, não jogar ele para baixo e tirar as esperanças. Eu também não posso iludir, isso é uma outra coisa muito importante. Se o caso é grave, se a pessoa te pergunta, tem a dificuldade, eu não posso virar para ele e falar, não, você vai estar curado, está tudo bem, já passou. Não existe isso. A realidade tem que ser passada. Mas será que eu não preciso, de repente, espera um pouquinho, vamos equilibrar ele, vamos dar um conforto, espera um familiar, um amigo, chama alguém para dar um suporte, porque é difícil receber muitas notícias. Todos nós, né, temos essa dificuldade. E quando a gente fala de saúde mental dentro de uma instituição, a gente fala de um coletivo, né? Não é somente o paciente que está ali com riscos na sua saúde mental. É o profissional também que está cuidando dele. Então o treinamento realmente é importante para que esse funcionário, para que esse cuidador tenha possibilidade também de se cuidar. Tenha possibilidade também de ter uma paciência, de ter uma leveza para tratar esse paciente. Tem algumas pessoas que falam, o paciente é o amor de alguém que está ali. Então como é que você cuida do amor de alguém? Como é que você cuida do seu amor? Então, esse treinamento que você está levantando agora na nossa conversa favorece com que a gente também tenha responsabilidade sobre os nossos funcionários, tenha responsabilidade sobre nossos colegas de trabalho e de que maneira a gente vai, junto à psicologia, à psiquiatria, favorecer com que essas pessoas entendam que o bem-estar emocional, o bem-estar físico, o bem-estar mental, ele está totalmente ligado. Sim, um ambiente de trabalho saudável é uma equipe saudável, é uma equipe que se ajuda, que está presente. Por quê? Se eu estou bem, eu trato você bem, eu faço o meu trabalho melhor, eu posso nem saber tanto sobre aquilo, mas eu vou ter a possibilidade, eu vou ter a frieza em algumas situações de pensar, de refletir e de querer ajudar. Porque quando a gente está cansado, quando a mente não raciocina, a gente quer o quê? Se livrar do problema. Será que uma vida é um problema? O hospital, como você estava falando, o hospital é um local de resgate.
Então, quando um indivíduo chega num desespero, numa emergência, independente da desordem, ele quer uma ajuda. Então, a ajuda não precisa ser só cardiológica. Por que ele está com o coração acelerado? Será que ele está só infartando? Mas assim, e se tiver uma desordem que você possa, com uma conversa, orientar da forma correta, aquele indivíduo vai procurar mais rápido. Ele vai enxergar o problema, ao invés dele sair dali, eu melhorei do meu problema cardíaco. Ele vai rodar várias especialidades, daqui a pouco vai voltar de novo. Olha o sofrimento que você gera na vida das pessoas. Isso é importante. Isso. Muita gente considera o hospital como um hotel, né? Sim. Como você quer ser recebido no hotel? Com boas-vindas? De uma maneira muito mais educada, muito mais adequada. Então, como você quer ser recebido dentro do hospital? Então, a gente precisa pensar também de que maneira a gente vai receber esse paciente no hospital. De que maneira a gente vai fazer com que ele seja realmente bem-vindo ao tratamento. Porque ele está ali num local de recuperação. Ele precisa recuperar a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde emocional. Então, de que maneira a gente traz todo esse aparato, né, para que esse paciente se sinta bem e comece ali na recepção, na emergência, um tratamento? Essa forma mais humanizada, a gente já tinha até conversado no vídeo anterior, ela não é apenas um serviço específico. Quando a gente fala de hospital, você falou, é tudo. O hospital é um local de acolhimento, lógico que a gente não vai ter o mesmo tempo necessário, mas assim, se você tem uma equipe, um trabalho direcionado não apenas para uma doença específica, você evita, você previne, você deixa de ter gastos desnecessários com saúde. A gente fala sempre em prevenção, promoção de saúde, prevenção de doenças, mas ali também é um local de prevenção. Então, assim, prevenção de doenças futuras, prevenção de doenças que já começaram, mas que ainda não se manifestaram. E se aquela pessoa buscou ajuda com aquele problema, é nosso papel, a gente fez um juramento de ajudar, de cuidar. Mas o problema dele não é da psiquiatria, não tem que ver. Por que não? Se a pessoa está sofrendo, será que é só a doença? A pessoa está chorando ali de dor? Será que aquela dor é apenas a física, ela não está manifestando outra coisa? Se não tiver nada, é até melhor, ótimo. Fazer o bem não faz mal a ninguém. A pessoa vai se sentir acolhida e ela vai lembrar do ambiente que ela teve, ela vai recomendar. Então não é gastar, não é ser, eu quero sempre levar para a psiquiatria, para a psicologia. Não, você está fazendo um trabalho maior. Porque assim, é apenas enxergar uma doença, a gente entra no Google, clica lá, bota um sintoma e vai. A doença, ela não se estabelece apenas com um sintoma, uma causa. Até porque assim, um sintoma, uma dor no estômago pode ser milhares de doenças. Então, se a gente pensar em todas, o paciente não sai do hospital ou ele não vai resolver. Ele vai tomar apenas um remédio para dor no estômago. E cabe ressaltar que esse paciente ele chega com muitos medos. E próximo às mortes. Morrendo de medo, morrendo de tédio, morrendo de angústia, morrendo de vergonha. Então, de que maneira você trata esse paciente também que está com a morte tão próxima? Porque o adoecimento ele é o caminho para a morte para muitas pessoas. Isso como um olhar subjetivo. Então, como você vai trazer para esse paciente uma leveza para que ele não pense na morte, e sim na cura, e sim na melhora, e sim na recuperação? Então, o que eu falo para esse paciente quando ele chega? Isso é um grande desafio, né? Mas isso, a gente só vai chegar nesse ponto falando, trabalhando, testando e forçando a equipe a enxergar o indivíduo, o paciente, o ser humano que está do outro lado dessa forma, não apenas como doença. Em resumo, a gente está falando aqui sobre a parceria não somente da psiquiatria e da psicologia, a gente está falando de uma parceria de todo o contexto hospitalar, de todo o contexto profissional no ramo da saúde. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso novo vídeo. Vou sugerir que vocês se inscrevam no nosso canal e aproveitem a aba dos comentários para poder dar sugestões aos novos temas que a gente possa estar discutindo aqui toda semana. Muito obrigado.